Bom dia. Vamos, dando continuidade na operação com matrizes, vamos ver hoje sobre a multiplicação. A multiplicação de matrizes não é tão simples como a gente viu o processo da adição e da subtração. Por quê? A gente estudou que para a gente somar ou subtrair matrizes, as matrizes elas precisavam apenas ter a mesma ordem, né? Para fazer a operação com os elementos correspondentes. Já para a gente multiplicar matrizes, a gente não pode ir só pela ordem, né? Pela ordem ser igual. A gente vai analisar a ordem e esse é o critério para saber se pode ou não multiplicar duas matrizes, só que duas matrizes só podem se multiplicar se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então, se a gente observar aqui, ó, aqui a gente tem exemplos de matrizes que podem se multiplicar entre si. Aqui na primeira situação, a matriz A de ordem 4 por 3, eu posso multiplicar com a matriz B de ordem 3 por 1. Por quê? A quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de colunas da segunda, né? Na segunda situação, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E assim a gente vai observar. Esse número que está de vermelho aqui é para mostrar que é o mesmo, né? Que obedece à condição. Aí aqui, mais embaixo, eu coloquei como é que é feita essa multiplicação. Olhando assim, é um emaranhado de letras e números que a gente não entende nada, né? Mas vamos aprender isso melhor com o exemplo, com matrizes com números que a gente já tem aqui. Então, no caso, primeiro exemplo, nos deu 3 matrizes. No caso da matriz A, qual que é a ordem da matriz A? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas por 2 colunas. A matriz C tem 3 linhas por 1 coluna, né? Aí, no caso, na letra A, pediu para a gente fazer a multiplicação da matriz A pela B. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a ordem. A ordem da matriz A é 3 por 2. E eu quero multiplicar com a matriz B de ordem 2 por 2. Aí, eu vou olhar aqui. A quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? É igual, tá ok. Então, como que vai ficar a resposta? Vamos chamar a matriz resposta de D. Ela vai ter o quê? Ela vai ter 3 linhas por uma coluna. 3 linhas da primeira e aqui é 2, ó. E 2 linhas da segunda, né? Então, a primeira coisa então, que a gente vai fazer é construir essa matriz de letra, né? Como é que vai ser a resposta? Vai ser a matriz D, que vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, ó, 3 linhas e 2 colunas. Aí aqui a gente vai colocar a posição de cada elemento dessa matriz. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. Então, essa aqui é a matriz resposta, de ordem 3 por 2. Aí, para cada elemento desse daqui, a gente vai fazer uma associação das duas matrizes, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Quem que vai ser o D11? Eu vou associar a primeira linha com a primeira coluna. De que forma? 2, primeira linha tá aqui, vou fazer a lápis, ó. A primeira linha tá aqui, a primeira coluna tá aqui. Então, eu vou pegar 2 vezes 1 mais 0 vezes 4. Ó, 2 vezes 1 mais 0 vezes 4. Então, ó, 2 vezes 1 mais 0 vezes 4. Quem que vai ser o D12? A gente vai pegar agora a primeira linha com a segunda coluna. 2 vezes 2, 0 vezes 3. Ó, o primeiro da primeira linha com a primeira coluna com o primeiro aqui da segunda coluna. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 0 vezes 3. Agora, vamos para a segunda linha. Quem que vai ser o 21? Segunda linha com a primeira coluna. A gente vai pegar agora a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 1 vezes 1, 2
vezes 4. Ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna, né? E agora o D22. Vamos pegar a segunda linha com a segunda coluna. Aqui tá a nossa orientação, ó. Segunda linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2 vezes 3. Então, ó, 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. D31, última linha, vai ser a associação da terceira linha com a primeira coluna. Então, ó, terceira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 3 vezes 1, mais 1 vezes 4. D32, vai ser a associação da terceira linha com a segunda coluna. Então, vai ficar 3 vezes 2, mais 1 vezes 3. Agora, é só fazer as multiplicações. 0 vezes 4, zerou. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 3, zerou. 2 vezes 2, 4. Agora, aqui, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 6. 2 vezes 4, 8, né? 1 mais 8, 9. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 mais 6, 8. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. 3 mais 4, 7. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 6 mais 3, 9. Agora, a gente vai pegar os elementos que representam, os números que representam os elementos e colocar na respectiva posição, para a gente escrever a matriz de número, que aqui a gente já escreveu só a de letra, né? Então, como é que ficou a matriz D? Quem está na primeira linha? 2 e 4. Segunda linha, 9 e 8. Terceira linha, 7 e 9. Essa é a matriz resultado da multiplicação de A por B, né? Vamos para o próximo exemplo. Na letra B, pediu para a gente fazer a matriz B vezes A. Deixa eu só copiar essas matrizes. Então, vamos lá. Na letra B, pediu para a gente fazer a matriz B vezes a matriz A. A matriz B, qual que é a ordem da matriz B? Vou só escrever a ordem dela aqui. Ela é de ordem 2 por 2. E a gente quer multiplicar com a matriz A, né? Como se a gente estivesse fazendo a propriedade comutativa. Na letra A, a gente fez A por B, né? Agora, a gente está fazendo B por A. Na multiplicação de números, a propriedade comutativa ela é aceita. O que é isso? 2 vezes 3 não é o mesmo que 3 vezes 2? Só que com matrizes, nem sempre isso funciona, né? A matriz A, qual que é a ordem da matriz A? 3 por 2, né? Ela tinha 3 linhas e 2 colunas. Aqui a matriz A, ó. 3 linhas e 2 colunas. Matriz B, 2 linhas e 2 colunas. Pela condição de existência de multiplicação de matrizes, a quantidade de linhas da primeira não tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda? E nesse caso aqui é diferente, não é igual, né? Então, quer dizer o quê? Que o produto de B por A não é possível. Então, ó, qual que é a resposta? O produto de B por A não é possível, pois B possui 2 colunas e A possui 3 linhas. Então, a gente viu que a propriedade comutativa para matrizes não funciona, né? Na letra C, pediu para a gente fazer A vezes C. Então, vamos lá. Como é que é a ordem da matriz A? A matriz A, ela tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz C, ela tem 1, 2, 3 linhas e 1 coluna. De novo, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? Não é. Então, quer dizer o quê? Que, de novo, não é possível o produto A e C. A vezes C, né? Último item.
letra D, a matriz A transposta vezes C. Como é que vai ficar a matriz A transposta? Então, ó, eu vou copiar aqui a matriz A. Ela é 2, 1 e 3 na primeira coluna, 0, 2 e 1, segunda coluna, né? Como é que vai ficar a sua transposta? Lembrando que matriz transposta é a matriz onde a linha vira coluna. A primeira linha vai ser a primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. A transposta de A tem ordem 2 por 3. E a gente quer multiplicar por C. Qual que é a matriz C? 4, 3 e menos 1. De ordem 3 por 1. Então, vamos analisar aqui as ordens. A matriz A transposta. Ela tem ordem 2 por 3. E a gente quer multiplicar por C, de ordem 3 por 1. É possível? É possível, ó. A quantidade de colunas é igual à quantidade de linhas. E a resposta, vamos chamar de matriz F, que a gente já usou a D, né? Vai ter o quê? 2 linhas por uma coluna. Então, vamos escrever aqui a matriz F, que vai ser a resposta. Ela vai ter 2 linhas e uma coluna. Só isso aqui, não é? Então, quem que vai ser esse daqui? Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Então, a gente, para cada elemento desse, a gente vai fazer aquela associação, né? Então, ó, quem que vai ser o F11? Então, ó, primeira linha com a primeira coluna. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira linha com a primeira coluna. Então, ó, 2 vezes 4, mais 1 vezes 3, mais 3 vezes menos 1. Cada um multiplica com cada um e a gente soma os resultados. Então, ó, 2 vezes 4, mais 1 vezes 3, mais 3 vezes menos 1. Esse vai ser o F11. Quem que vai ser o F21? Vai ser a associação da segunda linha com a primeira coluna, né? Então, vai ficar 0 vezes 4, 2 vezes 3 e 1 vezes menos 1. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Esse aqui cortou com esse. O que sobrou? 8. 0 vezes 4, 0. 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 1, menos 1. 6 menos 1, 5. Então, como que ficou a matriz F? 8 e 5. Essa é a resposta. Uma matriz de ordem 2 por 1, né? Aí, aqui embaixo tem uma observação que explica a letra B, né? Que A vezes B é diferente de B vezes A. Isso aqui é válido só para os números, para matrizes não, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula vocês vão fazer exercício sobre multiplicação de matrizes, tá? Eu acho que é um conteúdo que não é fácil, que a gente precisa de um pouco mais de atenção, né? Se for necessário, assista mais de uma vez o vídeo para esclarecer as dúvidas e qualquer coisa também pode me chamar, que eu estou à disposição.